O Espírito Santo e o arrebatamento da Igreja. Texto áureo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,13. Verdade aplicada. Podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Objetivos da lição: explicar o que é regeneração, mostrar a importância da santificação para o cristão e conscientizar acerca do arrebatamento da Igreja. Texto de referência: 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Leitura complementar. Salmo 16:3. Deus tem prazer nos seus santos. João 16:13. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Colossenses 3:9. Devemos nos despir do pecado. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Jesus buscará apenas os santos. Tito 3:5. O lavar regenerador do Espírito Santo. E Apocalipse 22:11. Quem é santo, santifique-se mais. Introdução. Encerrando o quarto trimestre de 2022, veremos a importância de buscarmos continuamente em sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo, cumprindo a missão, e não perdemos assim a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Capítulo 1. O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, como o outro Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo em João 14,16, está atuante no corpo de Cristo, revestindo de poder, concedendo dons espirituais, guiando o povo de Deus em toda a verdade, produzindo fruto com as qualidades do caráter de Cristo e preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de aguardar, abre aspas, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. 1.1. Evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Ao refletirmos sobre o tema deste subtópico, nossa mente é direcionada para a igreja dos tempos apostólicos, pois vemos em Atos e nas epístolas características que marcaram aquela geração. Foi uma geração marcada pelo revestimento de poder, pelo intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus. Foi marcada pela expectativa quanto à segunda vinda de Jesus, pela ênfase no ensino quanto à perseverança, testemunho de vida, santificação e cultivo de virtudes cristãs. Portanto, é nas páginas das Escrituras Sagradas que devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus que está se preparando para o arrebatamento. 1.2. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a igreja buscar uma constante renovação. Não encontramos no Novo Testamento o ensino de que o salvo, ao ser cheio do Espírito uma vez, sempre estará cheio.
O apóstolo Paulo exortou a igreja a estar sempre cheia do Espírito. Em Efésios 5,18 encontramos: enchei-vos do Espírito. Ou seja, literalmente, continuar sendo cheios ou ser enchido repetidas vezes. Não podemos desprezar o preparo concedido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, estimulando o salvo em todo o seu ser, mente, coração e vontade. Faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar em Efésios 5,19 até o capítulo 6, versículo 1 ao 9. 1.3. O Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Ao fazermos uma leitura aprimorada dos evangelhos, vemos que Jesus recomendou aos discípulos que não dessem início a qualquer obra sem que antes eles tivessem recebido o Espírito Santo. Desse modo, Jesus os adverte para ficar em Jerusalém até que recebessem a promessa de Deus Pai. Após ter ressuscitado e ser levado ao céu, Jesus cumpre a sua promessa de que não deixaria órfãos os seus seguidores. Assim, ele enviou o outro Consolador, como havia dito, em João 14, versículo 16 e 17. Notamos que o Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadia para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com nosso Senhor nos céus. No capítulo 1, nós aprendemos que a igreja é a igreja e permanece sendo igreja, porque o Espírito Santo a santifica, fundamentada constantemente na verdade. Capítulo 2. O Espírito Santo é o consolador inseparável da igreja. Após a ascensão de Jesus, os primeiros discípulos aguardaram em oração o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder por intermédio da virtude do Espírito Santo que seria enviado. A partir da descida do Espírito Santo em Atos 2, e após a primeira pregação, muitos se convertem, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até os dias de hoje. 2.1. O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. É preciso que hoje a igreja permaneça atenta aos registros no Novo Testamento e procure permanecer aplicando os princípios ali expostos sobre sua atuação neste mundo. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos cheios do Espírito Santo exalavam o amor e o cuidado para com todos. Assim, o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja que espera pela vinda do Senhor. Desde o início, Deus tem derramado seu amor pelo seu Espírito, e assim a igreja tem sido atuante e se desenvolvido. De igual modo, se nós agirmos como a igreja de Atos dos Apóstolos, fazendo o uso do amor, Deus fará a igreja crescer e florescer, e seremos uma igreja saudável, uma igreja cheia do Espírito Santo. 2.2. O Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. A esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do cristão. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito então da sua vida cristã? Paulo diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A partir da compreensão deste texto, entendemos que necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos. O Espírito Santo nos faz acreditar que Cristo cumprirá o que disse, que preparará um lugar para estarmos juntamente com Ele. A esperança que temos é que Ele voltará para nos buscar. 2.3. É o Espírito Santo quem opera a regeneração.
A palavra regeneração remete a um nascer de novo, ao nascer do Espírito, a estar em Cristo, a se tornar uma nova criatura. Na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração no homem, transformando-o em uma nova criatura. Assim, o grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração na vida do homem, já que nem todos atendem a esse chamado. Para fazer parte do reino de Deus, é necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito. No capítulo 2, nós aprendemos que o Espírito Santo proporciona ao crente amor, esperança e regeneração para que tenha a capacidade de permanecer fiel à sã doutrina através de uma adoração contínua e sincera, para que ele possa encontrar com Jesus naquele grande e glorioso dia. Capítulo 3. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entristecemos o Espírito que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa aos ensinamentos da Palavra de Deus. Dentre os seus múltiplos ensinamentos, somos orientados a nos santificar, conforme lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Neste processo, santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito para servirmos ao Senhor. 3.1. A santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Paulo, sabedor que a cada dia que passa ficamos mais próximos à volta de Cristo, em sua carta direcionada aos crentes da Galácia, ele os adverte a andar em espírito e não praticar as concupiscências da carne, conforme lemos em Gálatas 5,16. Apoiado na fé e crendo que o Espírito Santo está preparando um povo, a igreja, para as bodas do Cordeiro, Paulo também os adverte a andar em espírito, para que não fossem surpreendidos naquele grande dia. Já em sua carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito, conforme lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Versículo 13. 3.2. A noiva deve permanecer pura e imaculado, aguardando pelo noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja, a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado, que perdeu a sua pureza, zelo e a presença do Espírito. Paulo usa este simbolismo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Deste modo, a noiva se reunirá a seu esposo, e essa oficial cerimônia de casamento será realizada, e então estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. 3.3. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Se bem observado, a comunhão do Espírito tem a ver com a nossa salvação e vida com Deus. Paulo deixou registrado sobre a importância desta comunhão na vida de todos. Em 2 Coríntios 13:13, nós lemos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. No capítulo 3, nós aprendemos que devemos deixar de ser envolvidos pelo Espírito Santo, de modo que ele desperte em nós a urgência de mudarmos nossas ações para podermos escolher viver uma vida de comunhão com Deus. Conclusão.
Vimos nessa última lição que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Amém.